Olá, tudo bom, gente? Seguinte, a história de eu falar que eu não acredito em religião, veio história de ateu, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu, na verdade, acredito muito em Jesus, né? Eu acho ele um cara, assim, nota 1000, pelo que ele foi e pelo que ele fez, né? Mas o Jesus Cristo, o Jesus que eu falo que é um cara fantástico, foi um cara fantástico, ele não é bem o Jesus Cristo que é contado pelo cristianismo, né? Se você for ler coisas, textos antigos, fora da Bíblia, né? E até muito mais antigos que a Bíblia, e ler a história de Jesus, por exemplo, como ele era criança, como ele foi adolescente, etc e tal. Quando criança, por exemplo, ele tinha todas essas capacidades que as pessoas falam como milagre, né? De colocar a mão, curar, cegueira e etc e tal. Para mim, isso não são milagres, né? Isso são coisas naturais que o ser humano deveria ter e praticar. Isso tanto como foi um dos grandes ensinamentos dele. Mas enfim, ele viveu como uma criança normal, com essas capacidades. Aos 12, 13 anos de idade, ele foi para o Oriente, né, para as escolas que existiam, para estudar com mestres. E de lá ele saiu aos 33 anos de idade, voltou com toda a força que ele podia ter em querer mostrar para o mundo e para as pessoas que viviam ali qual era o benefício, qual era a beleza de você ser um ser humano, né? Porque mesmo naquela época já, o homem já estava totalmente perdido pela ganância, pelo poder, aquela coisa toda. E na verdade ele veio mostrar para as pessoas qual era o prazer de ser humano, né? Qual a beleza de ser humano. E então ele pegava um apóstolo X, um apóstolo Y para fazer certos milagres. Por quê? Porque ele sabia que aquele apóstolo, aquele lá, tinha um pouco mais de aptidão, um pouco mais de facilidade de aprender aquela situação, aquela cura, aquele milagre, aquele tirar espírito ruim do corpo, aquela coisa toda, né? Mas na verdade o que Jesus Cristo estava fazendo era ensinar as pessoas a utilizarem as suas capacidades psíquicas, a sua capacidade sensória de homem, de humano, que é da nossa natureza. Que, infelizmente, o cristianismo tirou isso da natureza do homem. Ela está em nós ainda, ela existe em nós ainda, só que temos que praticar, por isso a meditação, por isso conhecer o eu superior, porque é conhecendo o seu eu superior que você vai começar a descobrir as suas capacidades que você também tem psíquicas, de desenvolver uma coisa X, uma coisa Y. Eu não estou dizendo que ninguém vai sair curando ninguém, tá, gente? Porque para você chegar num grau de consciência, por exemplo, que Jesus tinha, talvez daqui umas 20 reencarnações a gente consiga estar ali chegando perto dele, né? Mas que o objetivo de Jesus, quando ele morreu crucificado, foi, claro, eu estou morrendo, você está me crucificando porque você acha que eu devo seguir as suas regras. E sinto muito, as suas regras elas não valem nada para mim. E se dentro delas eu mereço morrer, então me mate. Como Jesus Cristo teve muitos outros na história, só que Jesus Cristo foi colocado como um mártir, né? Por exemplo, Sócrates é um exemplo disso também. Sócrates, na época de Sócrates, 525, né, antes de Cristo, ele era um dos maiores sábios que tinham. Então as pessoas idolatravam ele e todo mundo se aglomeravam nas salas de aula e nas praças públicas para ouvir Sócrates falar. Na época de Sócrates, se você nascesse fora, você era escravo. E se você fosse escravo, você era automaticamente limitado, intelectualmente e etc. E Sócrates pregava exatamente o contrário nas praças públicas. Ele começou a dar aula para as pessoas, para os escravos, e começou a provar que isso era uma teoria errada, né? Que os escravos não eram inferiores nem diferentes de quem não era escravo. Tanto como criou rebelião entre os jovens, e por isso que Sócrates foi preso e foi condenado à morte. Sócrates ficou 1 ano morto.
preso. E mesmo antes dele ser decretado a sentença dele para ele tomar cicuta, foi chego até ele e dito: pare de dar aula para os escravos e volte a dar aula para a gente, todo mundo te idolatra. Qual foi a resposta de Sócrates? A mesma de Jesus Cristo. Se dentro das suas regras você acha que eu estou errado em fazer isso, dê-me a cicuta que eu vou beber agora, porque se você me soltar, o primeiro lugar que eu vou é na praça dar aula para os escravos, porque eles não são diferentes de nós, nem inferiores. Então, eu não sou uma pessoa sem fé, bem pelo contrário, mas eu não tenho a crendice do cristianismo, isso eu não tenho mesmo. E desculpe sem querer agredir, não ofender ninguém. Vai estudar um pouco, vai ler um pouco fora da Bíblia. Tem coisas muito interessantes, que só vai te engrandecer. Fiquem bem, uma boa tarde.